Fala pessoal, Botafogo já começou a preparação para o jogo de quarta-feira, 21 horas, 21h30, se não me engano, no Newton contra o São Paulo pelo primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. São Paulo é um time cascudo, é um time difícil, então não podemos tomar só como base a atual fase deles. Estão mal indo com o Brasileirão? Mal não, estão ali em quinto, sexto, mas nos últimos jogos não vem apresentando bom futebol, caiu diante do Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Então não vem numa fase muito assustadora, grandiosa, mas é um time copeiro, é um time que tem camisa. Isso não entra 100% em campo? Não entra. Mas torcida forte, é um time acostumado a grandes decisões. Então isso influencia. Na hora do desempate, do tira-teima ali, isso pode pesar a favor deles. Então temos que ir com força máxima, intensidade máxima, foco máximo para, se possível, aí, matar o jogo nesse primeiro confronto. Um 2-0 seria ideal, um 3 seria maravilhoso, mas acho que 2-0 é muito possível e o Botafogo tem que buscar isso aí. E tentar, o Botafogo é um time que faz muitos gols, tenta parar de levar tantos gols também por jogo, que se fizer tantos gols como faz e não levar tantos gols como leva, a coisa fica melhor. Então vamos ao vídeo aí, tem aí o Tá Na Área, tem ESPN, um monte de programas aí pra gente assistir aqui e acompanhar com vocês. E curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos. Todos os conteúdos de pingarem aqui no canal Notícia do Fogão. Curta mesmo, tá? Porque só 5, 6% das pessoas que curtem, que assistem o vídeo, curtem ele. Então curtir de graça ajuda muito o canal. Então se você gosta do conteúdo, dá um like, ajuda, não esquece não. Ajuda aí a espalhar mais o nosso conteúdo pela internet. E também, só 11% das pessoas que assistem os vídeos são inscritos. Existe uma grande chance de você estar assistindo o vídeo agora aí e não ser inscrito. Então, confere se você é inscrito. Se não for, se inscreve no canal e dá uma ajuda pra gente, tá? É de graça e ajuda muito aí o canal. Bora pro vídeo. Independentemente do avanço ou não, mas entendendo que no futebol você pode ganhar, você pode perder, às vezes é um detalhe que faz você ganhar ou você perder, então também não pode acontecer, porque o Botafogo está jogando muito bem há muito tempo. Sim. O Botafogo é mais quem tem constante, jogado melhor mais constantemente. Faz um bom tempo. Não é aquela coisa que o Flamengo teve 2 semanas que... Ó o Flamengo aí no jogo Fluminense, no jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Olha o Flamengo. E aí, em momento algum, se voltou a se falar do Flamengo. O Palmeiras está se falando agora. E se falou em alguns outros momentos. O Botafogo vem jogando bem há muito tempo. Então, se acontecer de ser eliminado para o São Paulo na Copa Libertadores, repito, acho o Botafogo favorito, mas é o São Paulo do outro lado, e hoje um São Paulo forte, um São Paulo que também é capaz de fazer bons jogos. Se acontecer, não pode começar essa coisa de que é porque o time é muito frágil psicologicamente, é porque na hora decisiva o Botafogo treme. Sempre tem isso. Né? Porque sempre vem, quer dizer, a solução, parece que tudo é uma ciência, e não é uma ciência. Futebol não é uma ciência. A gente vai naquele arquivo de frases feitas e pega uma delas. Isso, exato. É que assim, não pode ter essa crise, porque é o seguinte, vamos pensar aqui friamente, tá? Sei que torcedor é paixão e tal, vamos pensar friamente. Se o Botafogo não passa, ele é favorito, eu também acho, mas se ele não passa pelo São Paulo, o Botafogo olha para o Campeonato Brasileiro, fala, poxa, perdemos a chance de ganhar um título inédito aqui da Libertadores, mas olha a nossa condição no Campeonato Brasileiro, a gente pode ser campeão brasileiro, coisa que não acontece desde 95. Exatamente. Seu torcedor pensando, Isso, desde 95 não vem um isso tem título um peso. brasileiro. Não vou dizer que para o Palmeiras não tem o mesmo valor Sim. ser campeão brasileiro. Não é isso. É que para o torcedor do Palmeiras, para os jogadores que ganharam alguns, não é que ele é menor, mas eles estão nessa rota aí faz tempo. Eles podem igualar o tricampeonato que só o São Paulo tem. Exato. Agora, imagina o Botafogo, assim, essa questão de motivação, é estranho falar nisso, porque ninguém está desmotivado para ganhar Campeonato Brasileiro. Não pode ser, a gente não pode chegar nesse nível. O que pode ter é concorrência de outros campeonatos, você vai dosar suas energias naquele que você considerar o melhor naquele momento. Mas olha o Botafogo. Fantasma do ano passado não existe mais. Vamos pegar um jogo icônico? Palmeiras e Botafogo? O 2-2? Não, o 3-4. 3-4? Vamos pegar? Vamos. Tá aqui. Bora Lucas lá. Perry. Tá jogando no Não. Botafogo? Já foi. Di Plácido. Não, Tá o time do jogando? ano passado é muito pior que o desse Não, ano. mas não olha é aqui. ruim. Di Bem Plácido. pior que Tá esse ano. jogando no Botafogo? Adrielson voltou agora. Reserva. Vitor Cuesta. Marçal. É o nome da frequente. Marlon Freitas. Sim. Tietê. Reserva. Júnior Santos. Nesse momento está fora. Eduardo também está fora. Olha os jogadores que ele também perdeu jogadores. Vitor Sá e Tiquinho Soares, que é o Igor que está jogando. Sim. Então é o seguinte, Tem dois jogadores. falar assim, aquele Botafogo
É claro que aquela história tá lá para alguns. Gente, mas ninguém tá... Esses caras que estão jogando hoje não estão com isso aqui na cabeça. Não fez parte da história deles. Você acha que o Almada e Luiz Henrique... Treinador também não, nada. Treinador, fala, gente, desculpa, eu estou vivendo esse momento do Botafogo. O passado, o Garrincha, o Nilton Santos, é parte da história, mas eles não entram agora. Como não entram as derrotas também. Não entra o momento glorioso e nem o momento das derrotas. Sim. Este Botafogo tem chance de ser campeão brasileiro, pode ganhar Libertadores? Sim. Quem é que tem, neste momento, na Libertadores, está jogando, falando, é superior ao Botafogo? Então, Calçade, o Botafogo pratica o melhor futebol do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América. Então, mas assim, e aí qual é a garantia dele? Nenhuma, porque tem outros times crescendo. Também o mata-mata é uma coisa. Futebol o São Paulo tem uma tradição danada de Libertadores. Eu acho que a pressão no São Paulo nesse momento, nesse mata-mata, é maior que a pressão em cima do Botafogo. Então. É maior? Eu acho que é maior. Porque o Botafogo tem os pontos corridos na disputa. Bom, aliás, só é bom que você diga, né? O tom que se adotou com o que... A briga é dura. Vai falar daqui a pouquinho do Palmeiras. O Palmeiras tá olhando no retrovisor o Botafogo, já começa... Mas é mais um motivo. No brasileiro, sinceramente, Plirra, o Flamengo vem tropeçando muito, Fortaleza não acredito que vai ter essa força de chegar. O Flamengo tem um jogo a menos, mas ficou muito para trás. Eu acho que a briga do Botafogo vai ser com o Palmeiras mesmo. Só que na Libertadores tem muito mais concorrente, né? Acho que é mais difícil pro Botafogo. Contra o São Paulo, como é que você vê esse confronto? Que começa quarta-feira, também mostraremos 9h30 da noite, Nilton Santos. Plirra, eu acho equilibrado, obviamente, mas eu acho que o Botafogo tá jogando muito bem, cara. O time do Botafogo, eu acho que nesse confronto aí, eu vejo o Botafogo favorito. Favorito. Mesmo com a tradição. A lógica indica isso. São Paulo tem mais tradição, Libertadores, acostumado com a competição, mas hoje eu vejo o time do Botafogo, vi o jogo contra o Corinthians, tá muito bem. O time tem substitutos à altura e até melhores até no banco. Super farto. Tem muita gente boa. Então, esse ano eu tô confiando mais nesse time do Botafogo. Uhum. Diego Lugano, você já disse no começo do programa que se preparava para confrontos individuais. Como é que você acha que o São Paulo, aí estou falando do lado coletivo, tem que se preparar para esse primeiro jogo, levando em consideração o que todos imaginam da ida, que é o Botafogo pressionando o São Paulo atrás do resultado? E de preferência com vantagem de gols. Eu acho que o día deve estar passando por uns dias complicado, né? Pensando muito porque tem que mudar algo dos últimos São Paulo que tem jogado. O São Paulo titular, né? Não o de domingo. Não o Banguzinho. Não o domingo que jogou muito bem. Tem se apresentado um time com pouca mobilidade, né? Com pouco... Engraçado que são times distintos, né? Distintos até fisicamente, né? Com pouca mobilidade, de mitad de campo para frente, pouca procura por espaço sem a bola, não tem ninguém que corra o espaço, que faça o esforço de correr o espaço sem a bola, todo mundo quer a bola no pé, e assim é mais fácil de marcar. Um meio campo que é bom, não tem o recorrido, não ocupa espaço como Alisson e Paulo Maia, então acho que o dia vai enfrentar um time, eu acho, o mais físico, vertical e veloz da Libertadores e do Brasileiro. Em um campo rápido, acho que eu reforçaria principalmente o meio campo, né? Principalmente o meio campo. Até porque os famosos pontas, né? Que sempre falo, parece que é obrigação ter jogar com pontas, não são decisivos, nem na hora de atacar, nem na hora de defender. Então eu acho que o dia está pensando seria uma muito, mudança, né? Bem radical, né? Ele jamais não é jogou radical, assim. não é radical, é colocar talvez mais um volante ou... Assim, hoje o meu dia... Seguindo com os times do Rio de Janeiro, porque sábado o Botafogo, que é líder do campeonato, venceu o Corinthians, mas o destaque, gente, Thiago Almada, tá valendo todos os investimentos que o Botafogo fez nele. Vamos conferir a tela. Desempenho de Almada só contra o Corinthians. 1 gol, 90% dos passes certos, 4 passes decisivos, 4 finalizações. Ele participa da primeira jogada do gol do Corinthians e ele faz o gol também contra o Corinthians. Então foi uma partida perfeita do Almada, jogador que estava na cara que seria um bom jogador, foi bem na Copa América, o Botafogo esperou ele voltar da Copa América, quando voltou ele tem feito esse estrago e até tem dados que mostram que com o Thiago Almada no time, o Botafogo tem desempenhos melhores e até vence mais jogos. Ô Isa, vou te falar uma coisa, eu não tinha dúvidas de que ele realmente
vinha para ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, ao lado do Felipe Anderson, que está desencantando. Agora, todo o investimento feito pelo John Textor no Almada valeu muito a pena, porque ele já era um cara com 23 anos, campeão da Copa do Mundo, não à toa o Scaloni convocou. Não à toa ele sai com 20 anos e é a estrela do campeonato dos Estados Unidos, a MLS, que muitas pessoas têm ali um desdém, mas vem crescendo ano a ano. Quando ele chega, ele logo vai para as Olimpíadas, já dá uma outra amostra também do que ele é capaz para quem não conhecia, um cartão de visitas. E aí eu acho que nesse jogo contra realmente o Corinthians foi o seu cartão de visitas total, mas ele já vinha desenvolvendo um bom futebol. Ele tem esse drible curto muito rápido, como se fosse um futsal, que ele consegue tirar o adversário. Ele tem uma visão de jogo, né? Olha o passe que ele dá. Esse primeiro passe é muito difícil. Então ele consegue depois fazer um gol, que é fundamental também, obviamente, para a vitória do Botafogo. Vamos só fazer um parênteses aqui, enquanto está mostrando imagens do primeiro tempo, né? Que várzea. Os dois times com um uniforme parecido. Não é possível que ninguém... Você acha que ninguém sabia? Olhou isso antes, ninguém, a CBF não viu, nenhum dos dois times. Aí é brincadeira também, né? Aí não dá para levar a sério muito o que o futebol brasileiro apresenta pra gente. Romero acaba perdendo esse pênalti, mas falando mais, né, do Thiago Almada, ele vem realmente para brigar por essa posição de estrela que ele tem, e ele consegue entregar tudo isso. Ele consegue realmente entregar, porque ele é muito habilidoso. Eu não sei se ele vai ficar no futebol brasileiro por muito mais tempo, não, viu? Porque muito jovem, né? É muito jovem e os times da Europa com certeza já estão de olho, né? Pode ser que o Lyon seja uma ponte aí para ele já pintar num próximo campeonato francês. Não falo nem nesse agora, mas talvez no próximo. Agora ele vem para brigar pelo prêmio de melhor jogador. Eu acho que vai ser difícil pela questão de tempo de jogo e quantidade de jogos, né? Mas se ele mantiver essa sequência e o Botafogo conseguir ganhar todos os jogos, o Botafogo é campeão. Simples, a matemática é simples. Estava falando do quarteto do Fluminense, o que o Botafogo esse ano está jogando. Agora ele ali junto e trocando com o Savarino, tá absurdo. Savarino, Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus. O Textor abriu o cofre. Mas contratou certo. Exatamente isso. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque aí a conversa da diretoria com o técnico em peças pontuais, né? Eu até falei aqui no programa na semana passada, eu falei, cara, o Alex Telles chega. O Botafogo trouxe o Cuiabano do Grêmio no começo do ano. Tá jogando bem. Tá jogando muito bem. O Marçal termina o campeonato em baixa o ano passado, mas ele tem uns lapsos de... Tô tranquilo aqui, você pode me manter, eu posso entrar no segundo tempo, perde a titularidade pro Cuiabano. Sim. Agora é o seguinte, o Botafogo vai ter que olhar realmente o ano que vem e falar, pô, algum dos três ali vai ter que rodar. Não tem espaço para três laterais esquerdos. Você não precisa gastar uma bala com 3 laterais, entendeu? Assim, mas são contratações pontuais. O Igor Jesus, por exemplo, chega e banca o Tiquinho. O Tiquinho, o ano passado, foi o melhor jogador do Botafogo. Então, acertada a contratação em conjunto, tanto do Textor como do Arthur Jorge, o técnico do Botafogo. Impressionante. O Botafogo é um time muito físico, muito forte. No primeiro tempo amassou o Corinthians. O Hugo Souza fez defesas muito boas, mas amassou o Corinthians. E é um time que não poupa. Basicamente, o Botafogo não poupa. Obviamente, veio de uma data FIFA, descansou na teoria a maioria dos seus jogadores, mas não poupou. Jogou a Vera e vai jogar a Vera quarta-feira contra o São Paulo. Não tenho dúvidas, mas o que faz o Botafogo ter também esse respiro? É o Arthur Jorge entender o que ele precisa fazer nos jogos. Quem jogou lá na lateral direita? Vitinho. Tinha acabado de chegar, jogou. Então, assim, será que o Vitinho já vai ser titular agora no próximo jogo? Ou como que ele vai? Ele vai mexer quem na esquerda? Ele vai com o Cuiabano, ele vai com o Alex Telles, ele vai com o Marçal. No meio do jogo... O que ele faz? Ele tira o Barbosa, põe o Tietê. O que ele faz no meio do jogo? Ele tira o Savarino, coloca mais alguém lá na frente. Então ele consegue rodar o time dentro do próprio jogo. Sim. E isso é fundamental também, porque você acaba não desgastando o jogador 100%. E você acaba tendo todos os jogadores ali à sua disposição e todos no mesmo nível, com ritmo de jogo, podendo jogar e fazer diferente. Obviamente, o Corinthians ali ficou com um gostinho de
Talvez poderia ter ficado no empate, mas pelos pênaltis. Mas a partida não foi isso. Não foi. Quem assistiu o jogo realmente viu que o Botafogo dominou de ponta a ponta. Então, o Corinthians conseguiu 2 escapadas ali e teve as suas oportunidades, mas o Botafogo foi muito superior, muito superior. Times na liderança do campeonato. Nos últimos 4 jogos, o Botafogo ganhou 3 e empatou 1. O Palmeiras, nos últimos 4 jogos, ganhou 4. O Fortaleza, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. E o Flamengo, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Com isso, a diferença ainda não é nada extraordinária, né? O Botafogo tem 3 pontos a mais que o Palmeiras. O Palmeiras tem... Olha lá, o Palmeiras tem 1 ponto só a mais que o Fortaleza, para você ver como é boa a campanha do Fortaleza. E o Flamengo... é aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. O Flamengo tem 1 jogo a menos, que é contra o Internacional, 25 pontos, 25 jogos. Se o Flamengo ganhar do Internacional, o Flamengo vai a 48 pontos, continuaria na 4ª posição, mas encostaria de novo, né? Acho que essa é agora a ideia. É aquela história do passo a passo. Ganhando do Internacional, fica a 1 ponto do Fortaleza, a 2 pontos do Palmeiras e a 5 pontos do Flamengo, certo? 8 e 5, 13. Aí vem o São Paulo, Bahia e tal. Eu tô achando cada vez mais que o campeonato tá muito entre os 2 primeiros. Agora, é só pelo... Como ficou moda, o Mauro Betting criou essa frase, é só o recorte do momento. Isso. Viés de alta de Botafogo e Palmeiras. Neste recorte... porque eu acho que o Fortaleza vai pensar muito nos outros, mas eu acho, sem achar, assim, acho que está muito aberto. Eu só não sei se, por exemplo, se o São Paulo ainda pode pegar e ser campeão. Sei que o campeonato do ano passado, por exemplo, mostrou que isso é possível. E para o Cicinho, o que é possível do que você está vendo de bola e de ponto? Bom, Kleber, o que é possível e acredito que vai acontecer é o Palmeiras ultrapassar o Botafogo. Para mim, o Palmeiras vai ser o campeão, até porque tem concentração total, vai jogar mais descansado, né, até o final da competição, só participa de uma competição. A turma de cima é o único que só tem um torneio. Exatamente, então o Abel já trouxe isso à tona, então já é uma responsabilidade que está trazendo. Imagine o Palmeiras, toda hora o Abel colocando na cabeça dos jogadores, só tem essa competição. Então... é muito favorável para o Palmeiras. Vamos falar de Fogão, então? Começar a falar do líder do Campeonato Brasileiro, que depois desse período de descanso, venceu bem no sábado o Corinthians, o jogo das 9 da noite, mas na quarta-feira já mudou o foco, já vira agora pensando em Libertadores, porque tem jogo em casa contra o São Paulo. Sérgio Santana está ao vivo com a gente aqui no Tá Na Área. Cadê o Sérgio aqui no nosso telaço? E aí, meu amigo, boa tarde para você. Eu acho que o exemplo de Arthur Jorge pode ser compartilhado aí, seguido por outros clubes. 6 dias de folga para o elenco alvinegro. Voltaram na semana passada e, pelo que vimos em campo no sábado, funcionou, né? O time estava numa intensidade impressionante e empolga muito para o jogo de quarta-feira, né, Sérgio? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Camila, Raed, Eric. Funciona, tá tudo dando certo pro Botafogo aí nesses últimos tempos. Janela foi muito boa e o time dando resposta em campo, ingressos praticamente esgotados pro jogo contra o São Paulo na quarta-feira. E como você falou, o Arthur Jorge não negocia nada, principalmente intensidade. Eu acho que se tem uma palavra que pode definir esse Botafogo é intensidade. Então, assim, o Franklin Carvalho, que foi quem comandou o Botafogo na partida contra o Corinthians, porque o Arthur Jorge estava suspenso, ele falou na coletiva: nosso líder não nos deixa descansar. Então, o Arthur Jorge é um cara que puxa muito nos treinamentos, puxa muito nos jogos, mas está dando resultado até agora. O Botafogo, líder do Brasileirão, 53 pontos, e a tendência é continuar assim. O Botafogo já tem 13 pontos no retorno, para quem... em comparação com o ano passado. Sei que o torcedor não gosta de falar muito de 2023, mas o Botafogo no retorno inteiro do ano passado fez 17. Então já está a 4 pontos de diferença de tudo que o Botafogo fez naquele retorno tenebroso do ano passado, aquele retorno que ninguém gosta de lembrar. Então acho que o Botafogo desse ano é muito mais equilibrado, muito mais intenso e dá muito mais esperança para o torcedor em relação ao de 2023.
Acho que tem algumas notícias boas, né, nessa vitória do Botafogo. Acho que, principalmente, havia uma expectativa pela estreia do Vitinho na lateral direito. O Alex Telles entra durante a partida, não começou jogando como era esperado também, mas entrou no decorrer da partida. E são mais opções, né? Como o Sérgio falou, Eric, o Botafogo vai ganhando ainda mais opções para o elenco, pensando que está na disputa da Libertadores e na briga pela liderança e pelo título brasileiro. Né? O elenco é super encorpado mesmo, tem muitas opções, o Arthur Jorge, mas eu diria que talvez a grande notícia do sábado à noite foi o desabrochar definitivo do Almada, na minha opinião. O Almada vinha jogando bem, ele vinha evoluindo claramente a cada jogo do Botafogo, mas essa é uma atuação daquelas que marcam a vida do jogador num clube. Ele jogou muito bem, foi decisivo, gol, assistência. Isso gera uma confiança para o atleta individualmente e coletivamente o grupo também começa a enxergar, fala, esse cara pode decidir jogo toda hora pra gente. Já tinha o Luiz Henrique nesse patamar, que é um cara decisivo. Agora você tem o Almada também desabrochando de vez, tem o Igor na frente fazendo muitos gols. Então, eu acho que por mais que o Botafogo mostre cada vez mais um elenco encorpado, mas as individualidades do Botafogo, elas são muito relevantes nessa temporada. E ter o Almada desabrochando como ele desabrochou efetivamente no sábado, para mim é a grande notícia para o Botafogo dessa vitória sobre o Corinthians. Verdade, você falou, acho que o plural aí é muito importante, né? As individualidades, acho que talvez na comparação com a última temporada, a Sérgio falou, o torcedor não gosta muito de lembrar por como terminou o retorno, mas naturalmente a comparação vai aparecer porque é um time que de novo lidera o Campeonato Brasileiro, tem o mesmo perseguidor, não o mesmo naquela altura do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas o que acabou sendo campeão, que é o Palmeiras, hoje vice-líder do campeonato. Mas é um Botafogo que tem mais individualidades, como disse o Eric, no plural, se destacando. Não é tão refém de um ou dois jogadores que acabam comandando as atuações do time, né? Sei lá, Cami, porque o torcedor pode não gostar de lembrar do ano passado, mas o passado ele serve como fonte histórica e como base de comparação. Então você tem que ter o passado pelo menos para alguma coisa, pelo menos para você não repetir os mesmos erros. O ano passado o Botafogo teve troca de treinador, apostou em um treinador sem experiência, o grupo que não era tão qualificado como o Eric falou, ele acabou se perdendo e hoje, um ano depois... Eu até acho que era qualificado, ele não tinha a quantidade de encorpado. Não tão qualificado. Ele é mais encorpado. Foi isso que eu entendi, pelo menos. Você falou que ele não era tão qualificado. E realmente, hoje é um time muito mais qualificado do que o time do ano passado e é um time com muita relevância dentro de campo, principalmente pelo sistema de jogo do Arthur Jorge. Que vem, pelo menos, a intensidade que ele buscava e que ele até reclamou em algumas partidas do cansaço físico, né, Sérgio? Que isso estava atrapalhando um pouco o time. Esse descanso deu ao Botafogo esse período, né, de 14 dias sem jogos. Eu brinquei aqui dos 7 dias de folga, foi um domingo, depois retornaram, né? Domingo, tá certo? Retornaram na segunda e da terça ao domingo tiveram um novo período de folga e puderam focar a semana no trabalho para essa volta de Brasileirão e principalmente para o jogo de quarta-feira. Acho que tem um dado que chama a atenção, que vocês trouxeram lá no GE. Globo, amigo, em relação à artilharia do ano, que é muito mais compartilhada, né? Em cima disso que a gente está falando do elenco, que o Eric trouxe desse elenco com mais opções, com mais individualidades que se destacam. Ano passado a gente tinha o Tiquinho basicamente comandando a artilharia do time. Hoje o ataque é o melhor do Brasileirão, tem mais gols e muito mais distribuídos por todo o time, né? Pois é, como você mesmo citou o Tiquinho, ano passado quando o Tiquinho se lesiona no começo do retorno, o Botafogo desliga. O Botafogo passa por um período de instabilidade muito grande, tanto que acontece o que acontece, porque o Botafogo era muito dependente do Tiquinho. E isso é até normal, porque o Tiquinho é um bom jogador, um ótimo jogador, e é normal times bons dependerem de individualidade de jogadores. Mas hoje o Botafogo não acontece isso, e o maior exemplo eu acho que é o Júnior Santos. O Júnior Santos tem 18 gols na temporada, fez o que fez na pré-Libertadores, né, contra o Red Bull Bragantino principalmente, no começo da fase de grupos também. O Júnior Santos está lesionado e praticamente não se fala mais de Júnior Santos. Claro, o torcedor quer muito o retorno dele, ele está próximo de retornar, já está fazendo a transição, só que o Arthur Jorge está mostrando que tem vida sem Júnior Santos. Hoje o Tiquinho, que ano passado tinha música do Tiquinho, tinha camisa do Tiquinho, foto do Tiquinho no Newton Santos, o Tiquinho hoje é reserva e reserva de um Igor Jesus que
prova que merece ser titular. Então, claro, isso também diz muito sobre o investimento do Textor, gastou muito dinheiro nesse elenco, mas também diz muito sobre o trabalho do Arthur Jorge, que faz esse time não ser dependente de nomes. Então, é intensidade e é um Botafogo que não depende de nenhum nome para manter o sistema vivo. Claro que ajuda muito quando você tem qualidades individuais como o Almada, como o Luiz Henrique, mas também tem muito do mérito do Arthur Jorge de não fazer o time ser dependente deles, de ter uma necessidade absurda de ou Almada, ou Luiz Henrique, ou Savarino, ou eu acho que esse exemplo do Júnior Santos é o melhor possível, que são 18 gols que, claro, fazem falta, só que o Botafogo mostra que sabe sobreviver sem isso. Interessante também esse ponto, Sérgio, porque quando a gente pensa, Eric, na lesão do Júnior Santos, mas também, por exemplo, no Eduardo, nessa temporada, quando ficou fora, se discutia muito como funcionaria esse esquema de 4 atacantes, aí entre aspas, porque joga às vezes com quatro avançados, como ele chama, mas são 4 jogadores, às vezes atacantes de ofício, mas que fazem uma função de muita mobilidade ali na frente. Como isso funcionaria com, por exemplo, Savarino, que hoje é o titular absoluto, com a chegada do Thiago Almada, acho que preenche um pouco isso. E ele encontra as soluções, né? Também sofreu, o Jefinho, por exemplo, é outro desfalque dessa temporada. Vem conseguindo contornar as lesões e mantendo a maneira que ele acredita do time jogar. O Botafogo hoje tem um padrão de jogo muito claro, né? É um padrão claro e que ele replica dentro e fora de casa. Isso é muito interessante, né? O Botafogo consegue ser o mesmo time, com a mesma identidade, tanto jogando no Newton Santos, quando vai visitar os adversários. E isso, ao mesmo tempo, é mérito, como o Sérgio falou, do Arthur Jorge, mas eu insisto, assim, você não vai conseguir fazer um time jogar dessa forma se você não tiver qualidade, se você não tiver talento. O Arthur tem todo o mérito de potencializar essas individualidades todas. Mas você precisa de jogador bom para ter time bom, coletivamente, taticamente. E o Botafogo hoje é um conjunto de jogadores muito bons para o mercado brasileiro e para o mercado sul-americano. Você olha para o elenco do Botafogo, você tem em algumas posições 2, 3 opções, de boas opções. E isso é mérito do trabalho que foi feito pelo John Textor, pela estrutura que o Botafogo montou fora de campo e pela qualidade dos jogadores. Por melhor que seja o técnico, o Guardiola, se ele não tiver jogador bom, não adianta, o time vai ser bom, mas não vai ser maravilhoso. E o Botafogo tem tudo para hoje, nessa temporada, ser um time maravilhoso, porque tem um bom técnico, uma boa estrutura, mas tem jogadores muito bons. O Luiz Henrique faz uma temporada de almanaque no futebol brasileiro. O Almada, eu acho que a partir desse jogo contra o Corinthians, vai gerar tanta confiança nele que vai valer o investimento e o título de jogador mais caro da história do futebol brasileiro, sabe? Isso tudo dentro de campo faz diferença. Eu acho que tem um outro detalhe que é importantíssimo, porque não adianta ser só jogador bom dentro de um esquema que funcione. É ser jogador bom dentro de um esquema que funcione e esse jogador ter as características necessárias para que o técnico consiga utilizar ele em campo. Então o Botafogo investe em jogadores com potência física, com capacidade de desenvolvimento de marcação-pressão, de piques o tempo inteiro. O Igor Jesus, ele é titular hoje no ataque do Botafogo, não é porque ele tecnicamente é melhor do que o Tiquinho, apesar de que eu acho que ele está ali no mesmo nível do Tiquinho. Ele é titular do Botafogo porque ele entrega não só a marcação-pressão, mas como ele entrega a recomposição, o pivô, a chegada no ataque, a explosão para conseguir... Faz gol aberta também, né? Chegou fazendo gol aberta. Sim, não tô nem falando que ele tecnicamente não é tão bom. Em última instância, é a maior obrigação de um centroavante, né? Mas assim, se você vai no mercado e começa a pegar jogadores com características que não enquadrem no sistema de jogo do técnico, acaba que no final o coletivo potencializa a individualidade. Você pode resolver algum jogo individualmente. Agora, você resolver um campeonato individualmente é muito difícil. Até já brinquei aqui, né, Sérgio, com as contratações do Botafogo, que o Textor não pode ver um ponta no mercado, que se der mole, ele contrata pro Botafogo. Porque acho que tem muito a ver com a forma como gosta de jogar em transição, um jogo mais vertical, Arthur Jorge. Mas é interessante, claro. É interessante porque vários desses bons jogadores vieram na janela de janeiro e o Arthur Jorge ainda não estava no Botafogo também, né? O Luiz Henrique, por exemplo, ele veio no início do ano, o Arthur Jorge ainda não estava. O Savarino veio no início do ano, o Arthur Jorge ainda não estava. Era o Thiago Nunes ainda, né? Era o Thiago Nunes. Começa a fase prévia da Libertadores. Tem mais jogadores. Era, inclusive, um pedido do Thiago Nunes, porque no time do
ano passado, o Botafogo ele tinha só o Vitor Santos, o Júnior Santos e o Vitor Sá, e faltou jogadores de lado de campo. E começou essa temporada com menos opções e o Júnior Santos era o cara, né? Foi o cara que resolveu na Libertadores, na pré-Libertadores, fez todos os gols, não à toa, se lesionou e ainda tem um número de gols absurdo na temporada. Naquele momento era mais uma individualidade que conseguia levar o time, depois o time meio que foi se encorpando, né? E foi encontrando também no Arthur Jorge uma maneira própria hoje do Botafogo jogar. Agora, qual a avaliação dos reforços, Serginho, da estreia, principalmente do Vitinho e do Alex Telles, né? Que ganhou alguns minutos, havia a expectativa dele começar jogando por conta do cuiabano ter sentido se recuperando de uma lesão. Para quarta-feira, o que a gente pode pensar? Volta o Gregory, por exemplo, que cumpriu suspensão? Qual a leitura do Arthur aí para a montagem desse time para quarta? Para quarta-feira a tendência é o Gregory voltar. O Gregory é o titular absoluto da posição. Não jogou contra o Corinthians porque estava suspenso. Em relação ao Alex Telles, a tendência é ele ganhar minutos gradualmente, porque apesar de vir jogando lá na Arábia Saudita, é um futebol que tem uma intensidade menor em relação ao futebol brasileiro. E eu digo intensidade porque o Arthur Jorge já falou numa entrevista coletiva que se o lateral correr menos de 10 quilômetros numa partida, ele considera que o lateral fez uma partida ruim. Então o Alex Telles estava num ritmo que, apesar do futebol árabe ter melhorado bastante nos últimos tempos com esses últimos jogadores, o Alex Telles não estava num ritmo abaixo do que é esse ritmo doido aqui do futebol brasileiro, com jogo quarta-feira e jogo domingo. Então a tendência é que ele vá ganhando minutos gradualmente e o Marçal siga, né? E em relação ao Vitinho, conversando com pessoas ali internamente, o Vitinho foi muito elogiado nos treinos, pela postura que ele teve nos treinos, pelo desempenho que ele teve nos treinos. No jogo ele talvez não tenha ido tão bem, mas eu acho que é uma questão de posicionamento, porque o Botafogo está acostumado em ter um lateral direito que ele chama assim de base, né? Que no começo da construção da jogada é um lateral que fica ali praticamente até do lado dos volantes, do lado assim da linha de passe, né? Então, que é o posicionamento que o Matheus Ponte faz, e o Vitinho é um lateral que gosta de atacar o fundo, que no Burnley, da Inglaterra, ele às vezes até jogou de ponta por toda a capacidade ofensiva que ele tem. Então, muitas vezes o Marlon Freitas pegava a bola e virava, e o Vitinho estava à frente de onde a bola ia, porque é praticamente algo que o Marlon Freitas faz automático. Pega a bola e ele sabe que o lateral vai estar ali. Então, eu acho que é questão de tempo para o Vitinho se acostumar ao posicionamento do time e o time se acostumar ao novo posicionamento do Vitinho. Mas, internamente, ele tem sido muito elogiado pelo desempenho dele nos treinos, e o Alex Telles, a tendência é que ele vá ganhando minutos de forma gradual. O Serginho falou de uma base de análise do Arthur Jorge sobre os 10 quilômetros do lateral. Por exemplo, o Eric hoje correu 9 e pouco, hoje ele não teria tido uma partida ruim. Mas a questão para mim é a seguinte, hoje no futebol, a média de qualquer jogador, independente da posição, é isso, 10 quilômetros, 11 quilômetros. A diferença do futebol de hoje para o futebol de 10 anos atrás é a quantidade de piques que você consegue dar para fazer essa composição. E eu acho que o Alex Telles ele está no nível abaixo pelo futebol árabe nas duas questões, na quantidade de piques, na intensidade dos piques e na quantidade de distância percorrida. Vai ter que ganhar aí esse condicionamento para a sequência, principalmente para entrar nesse Botafogo. Sérgio, obrigada pela participação aqui no Tá Na Área. Não deu tempo de falarmos muito do John, mas importante também ter defendido o primeiro pênalti da carreira profissional às vésperas de um mata-mata, né? Porque a gente nunca sabe como acaba uma classificação em Libertadores. Valeu, Sérgio, até a próxima. Valeu, Camila, Raed, Eric, todo mundo aí que está em casa. Grande abraço. Sérgio Santana, que no banco do John tem um especialista em pênalti, né? Que é o Gatito. É isso, né? Será que rola aquela substituição 51 para mudar nos pênaltis? Não sei. É um tabu. Então é isso, pessoal. Eu, sinceramente, eu acho que o Alex Telles se tiver condição de jogar, ele tem que iniciar o jogo contra o São Paulo. O Marçal é um bom lateral, mas o Marçal está abaixo do Alex Telles. Então, temos que usar a qualidade quando precisa de qualidade. Então, esse jogo é um jogo importantíssimo. É a hora de botar a força máxima. O cara chegou, tem condição de jogar 45 minutos, que joga os primeiros 45 minutos em intensidade máxima para depois descansar. Aí tira ele no segundo tempo, bota o Marçal, já com o resultado feito, protege mais a defesa com o Marçal e a gente consegue segurar o resultado. Mas temos que jogar com o melhor que a gente tem de início. O Botafogo tem muita intensidade no início, cansa os caras e no segundo tempo vem o banco, vem a cavalaria. Tiquinho, Tietê, Alain, vem... tem o Marçal no banco, tem Matheus Martins, tem um monte de gente de qualidade no banco para você fazer mais correria, mais intensidade e seguir pressionando
para matar esse jogo. Temos que fazer um bom resultado aqui. 2-1 aqui, como foi o primeiro jogo contra o Palmeiras, é arriscado. É você se arriscar lá a poder acabar perdendo um jogo também, que não é impossível perder no Morumbi. E aí, pênalti. E aí é complicado, né, cara? A gente sabe que o nosso goleiro não é um goleiro ruim, não é. Mas não é um especialista em pênalti. Então, temos que evitar ao máximo ir para pênalti. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal Notícias do Fogão. Sou o Rafael, fico por aqui. Até o próximo vídeo.